jogador, eu tava procurando Rafael Marques. Fui procurar. Será que tem no Gol a história dele? Como Tem é um que. monte, tá? Tem? Rafael Marques tem um monte por aí. Tem um monte. Eu disse, cara, cadê ele? Não achei. Mas ele agora vai falar um pouco da trajetória dele. Seu ponto de partida, Rafael. Você estava contando aqui nos bastidores que você rodou um pouco, né, esse futebol nordestino, jogou ali em Ceará Mirim, jogou na Paraíba, jogou aqui também em Pernambuco. Como é que foi esse teu ponto de partida para ser atleta, né? Essa busca por esse anseio de muitos jovens que a gente tem aqui no futebol nordestino? Para começar a falar disso, eu preciso falar de onde eu sou primeiro, né? Eu sou de uma cidade chamada Santa Rita, na Paraíba, e o meu avô foi jogador profissional, né? O meu avô, meu tio avô, profissional. Já tava no sangue já. Já tava no sangue. Profissional para aquilo que era considerado profissional na época, né? Uma cidade ali, meio que região metropolitana de João Pessoa, há 50, 60 anos atrás. Se calhar até mais, né? Meu avô tá com 80, então, sei lá, há 65 anos atrás. Então, eu cresci nesse ambiente, né? Eu cresci no ambiente, eu tenho um avô que foi jogador, um tio-avô que foi jogador. Então, eu cresci com um futebol ali na família muito forte. Então, pra mim era muito natural ir treinar, pra mim era muito natural bater pelada, né, quando criança. E aí, a minha família se mudou pra uma parte da minha família, né? Minha mãe se mudou pra Recife. Eu comecei a jogar futsal, e aí eu preciso citar algumas pessoas que, pelo menos na minha época, acredito que até hoje, fazem o futsal de Recife acontecer. O professor Alderico foi meu treinador no Pio 12 no Náutico, o professor Pipa também foi meu treinador no Náutico também, entre outros vários que iniciam muita gente no esporte. E aí eu fiz a trajetória de ir pro futsal, né, conciliando com escola, e comecei a ter as minhas primeiras experiências no campo. Né? Migrou, né? De migrar pro campo, tentar fazer a avaliação no sub-15, fazer a avaliação ali no sub-17, a idade foi passando, e passa na avaliação, fica um período de tempo, depois sai, é aquela história que... Aí quando eu fiz 20 para 21, eu disse, acho que se calhar já tá tarde, já não virei aqui agora. Mas eu passei na base de alguns clubes. Eu passei na base, assim, eu acho que o clube que eu passei mais tempo na formação foi o Globo do Rio Grande do Norte, né? Assim que o clube fundou ali, eu fiquei uns 6 meses ali na base do Globo. Mas, pô, fiz avaliação em muito clube, fiz avaliação no Serra Talhada, cheguei a ficar um período lá com o Pedro Manta. Nesse ínter ali, eu consegui treinar ali um pouco ainda no América de Natal, né? Passei uma semana ali num intercâmbio que tinha na época, né, entre o Globo e a América de Natal. Tô falando de 2013, 10 anos atrás. Faz um tempinho. Faz um tempinho. Então, pô, fiz muita avaliação, por aí, o Campeonato Pernambucano de Futsal, enfim, pelado e por aí vai. E aí eu entendi ali que em um determinado momento que eu disse, pô, não dá, esse sonho aqui a gente não vai realizar, mas é aquela história de escreve certo por linhas tortas, né? Porque esse período de viver em alojamento, de entender como é que é um vestiário, de entender como é que é um dia a dia de clube, e principalmente nesse nível competitivo mais baixo, me fez perceber, me fez ter um conhecimento que seria muito mais importante para mim depois, quando eu já estava mais velho, já encaminhado na profissão que eu tenho hoje. Isso te ajudou muito, te deu essa vivência, né? Mas pegando um gancho um pouco atrás, pra gente depois falar dessa tua carreira hoje já mais consolidada, você passou em educação física, né? E aí você começou ali a conciliar. Quando você estudava educação física, você almejava ser o quê? Você já almejava ser treinador? Ou você ainda não tinha tanta expectativa, queria só fazer o curso e depois ver o que ia dar? Eu fiz educação física por causa do futebol, né? Curioso que aqui no estado a gente tem a Universidade Federal e a Universidade Estadual de Pernambuco, né? Isso. E aí, os meus pais, né, eles não queriam que eu fizesse educação física, mas eu queria fazer alguma coisa que fosse ali minimamente relacionada a futebol. Então, eu fiz um combinado com eles. Eu digo, na estadual eu faço o curso que vocês querem, mas na federal eu vou escolher fazer o curso que eu quero. E foi logo na entrada do Enem, né? Sim. Como processo seletivo. Então, na federal eu fiz educação física, passei na federal, eu tinha 16 anos, passei na federal de cara, assim, eu era adiantado um ano na escola, acabei passando no vestibular de primeira. E na estadual eu fiquei na lista de espera. Eu fiz engenharia mecatrônica na estadual. Não tem absolutamente nada a ver comigo. Puta merda. E aí, eu fiquei na lista de espera. Enfim, fui cursar o que eu queria, né? Aquilo que eu tinha passado. E depois, anos depois, eu fazendo uma pesquisa sobre o meu nome no Google para tirar um documento para a Polícia Federal, se não de nada consta, etc. Eu vi que eu tinha passado no vestibular, eu tinha sido remanejado na estadual. Só que como eu tinha passado na federal e eu já fui cursar, eu nem olhei mais se eu tinha sido remanejado ou não na estadual. Então, eles mandavam na época, não era por e-mail, eles mandavam um documento para sua casa, né? Sim, uma carta, uma né? carta, e essa carta nunca chegou para mim também. Porra. Então é obras do acaso, né? Provavelmente lá em casa, se eles tivessem descoberto que eu tinha passado na estadual, eu teria feito engenharia, não educação física. Curiosidade isso.
Pô, a história é bacana, né? Você ali, o acaso meio que conspirando para que você de fato começasse a trilhar uma carreira mais próxima do futebol. E aí você entrou na UPE, né? A UPE tem aquele traço de ser uma... Não, foi na Federal. Foi na Federal? Foi na Federal. Então pronto. Na Federal tem um traço de ser uma veia muito mais acadêmica do que ali pra prática. Como é que você foi ali naquele teu início, né? Te meio que desestimulou, te estimulou a estudar ainda mais, né? Porque hoje você é um cara que, porra, você dissemina, compartilha conteúdo. Eu acho que tem uma certa influência da Federal nessa tua veia mais acadêmica e também de conhecer do jogo, né? Sem dúvida. Tem influência de casa também. O meu padrasto, né, que eu tenho como um pai, e a minha mãe meu padrasto é professor de Universidade Federal, é PhD, a minha mãe é doutoranda também, então eu venho da família acadêmica, né? Então eu já entendi esses processos acadêmicos em casa. Eu já acompanhava os debates sobre artigos científicos, sobre pontuação de latas, essas coisas assim, desde pequeno. E quando eu passei na Universidade Federal, eu entendi um mundo acadêmico do outro lado. Só que a profissão que eu tenho hoje, ela não existia nessa época, né? Então a gente tá falando quando eu entrei e eu ainda queria jogar. Então, quando eu passei no vestibular, eu tava com 16, então eu ainda tinha o sonho de jogar. Ainda fazia teste, ainda fazia avaliação em clube. Aí ficava 6 meses jogando, com a faculdade trancada, depois 6 meses cursando. Isso atrasou, inclusive, a minha formação. Enfim, então foi um caminho ali um pouquinho mais árduo. Mas, sem sombra de dúvidas, o contato com a universidade tão cedo me fez perceber que eu precisava daquilo para ingressar no universo do futebol a partir de uma outra ótica que não fosse ter atleta. A partir do outro lado do campo, né? Do lado profissional. E eu comecei no futebol com preparador físico. Eu comecei no futebol, eu tive um estágio, né? Na época da faculdade, então a gente tem que mencionar as pessoas que nos ajudaram. Com o Gabriel Lisboa. Sim, Gabriel Lisboa. Exato. Conheço. E aí, depois eu me tornei, eu fiz esse estágio com ele, depois eu saí e voltei em seguida, né? Voltei depois de acho que de um ou 2 anos já formado. E como analista foi minha primeira experiência como analista de desempenho. Tô falando 2015, talvez. Então, eu estudei para começar aí, ele me convidou, a gente trabalhou junto ali, 2015 ou 2016, talvez. A gente trabalhou ali juntos, eu me tornei auxiliar dele, fui auxiliar do Gabriel Lisboa durante muito tempo. A campanha do Atlético Pernambucano na Série D, eu auxiliar do Gabriel, eu tenho uma curiosidade, eu tenho até essa dúvida, eu queria saber se de fato foi assim. Mas o Gabriel, a gente não passou da primeira fase, né? Foi eliminado da primeira fase. A primeira fase da Série D eram 6 jogos. 6 jogos. No 4º jogo, o Gabriel foi expulso. E eu então fiquei no 5º jogo como treinador, né? Efetivo, como efetivo ali, aquele jogo que ele cumpriu suspensão. E na época eu tinha 23 anos, eu acho. E eu tenho o sentimento que eu sou o mais jovem de todas as divisões. Eu tenho essa curiosidade, assim. Uma pessoa já me falou que tem um rapaz em Brasília que fez com 22. Que foi de um clube do Brasil também na Série D com 22. Mas eu queria saber se de fato eu sou o mais jovem a estar assinar a súmula como treinador. Porra, mas se não é, mas com certeza é um dos mais jovens, né? E, porra, uma experiência muito incrível, né? Ali na beira do gramado, você tendo a responsabilidade